A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 51, que vai nos dizer assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus, irmãos, ele subiu no barco que os discípulos estavam. Jesus entrou no barco e aonde, irmãos, ele está, o vento tem que acalmar. Aonde ele entra, o mal precisa bater em retirada. Eu não sei o que estava querendo lhe parar para você não viver o propósito de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o vento tem sido muito grande para tentar fazer você parar. O vento tem sido muito grande para tentar fazer você rabasto, candaraia, sair do foco. Mas o Senhor, ele te trouxe aqui para lhe dizer que ele acalma vento, que ele acalma ventos que têm se levantado para tentar lhe destruir. Porque Jesus tem visto você em meio às aflições. Jesus tem visto que os ventos não estão favoráveis na tua embarcação. Jesus está lhe observando e ele sabe o que está acontecendo. Tem momentos que Jesus vai nos observar para ver aonde está a nossa fé. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, neste exato momento, que estão sendo observadas pelo Filho de Deus. Jesus tem lhe observado em meio a ventos contrários, em meio a circunstâncias adversas. Declare comigo: eu sei que Jesus está me observando e ele vai fazer esse vento cessar. Eu sei que Jesus está me observando e ele vai fazer este vento cessar. Versículo de número 48, eu te provo que Jesus estava vendo o vento que havia se levantado contra a embarcação dos discípulos. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Você observa que Jesus havia visto que os discípulos estavam tendo o quê, irmãos? Dificuldade a remar, porque o vento era contrário. Jesus, ele tem visto que você está tendo dificuldade para viver o propósito de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus nos entrega projetos, Deus nos entrega propósitos, o Senhor nos entrega direções. Porém, o vento vai ser contrário para que a gente não viva o propósito de Deus. Sabia disso? O vento vai se levantar de maneira contrária para que a gente não venha viver os propósitos que Deus designou para a nossa vida. Só que o Senhor está dizendo para você: nada nem ninguém vai invalidar a minha palavra. Nada nem ninguém vai validar o propósito que eu tenho contigo. Nada nem ninguém vai conseguir parar o meu desígnio para a sua vida. Declare comigo: os desígnios de Deus não podem ser frustrados na minha história. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados na minha história. Versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, quem foi que deu a direção para os discípulos irem adiante de Jesus para Betsaida? Foi quem? Foi Jesus. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão debaixo da direção de Jesus. Você tem orado por um casamento debaixo da direção de Jesus. Você tem orado por um filho debaixo da direção de Jesus. Você tem orado por um ministério debaixo da direção de Jesus. Mas, humanamente falando, os ventos têm sido contrários para você parar, para você desistir do propósito de Deus. Mas Deus hoje está dizendo: eu acalmo este vento. Mas você não desiste do meu propósito. Declare comigo: Deus não deixa eu desistir do propósito dele. Ele acalma esse vento. Deus não deixa eu desistir do propósito dele. Ele acalma esse vento. Os discípulos não estavam, irmãos, sozinhos. Jesus estava observando tudo. Muitas vezes não conseguimos sentir Jesus perto quando o vento é contrário. Muitas vezes não conseguimos ver que Jesus está no controle quando tudo está adverso. Porque os nossos olhos humanos, eles fixam muitas vezes aonde? No cenário contrário.
Os nossos olhos humanos, eles começam, irmãos, a olhar para aquilo que está adverso. Mas Jesus está no controle de tudo. Mesmo que tudo, humanamente falando, pareça estar perdido, Jesus estava vendo a dificuldade dos discípulos para remar. Jesus está vendo sua dificuldade para orar. Jesus está vendo a sua dificuldade para continuar nesse propósito. Porque os propósitos de Deus, irmãos, muitas vezes vai ser difícil de viver. Não vai ser fácil a gente chegar no porto desejado. Não vai ser fácil nós chegarmos a Betsaida. Não vai ser fácil nós chegarmos aonde Jesus direcionou. Tem muita gente que pensa que porque o propósito é de Deus, tudo vai ser de paz, vai ser lindo, maravilhoso, vai ter bonança o tempo todo, mas não é assim. Tem vento contrário. Muitas vezes você vai se sentir abandonado. Muitas vezes você vai pensar assim: Jesus me botou nesse barco para perecer. Jesus me levantou aqui neste casamento para eu sucumbir. Porque você está vendo muitas vezes afronta. O diabo se levantando contra ti, o vento contrário. Tudo humanamente falando, parecendo que está desfavorável. Parece que você não vai conseguir vencer. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam a caminho de Betsaida, mas parecia que eles não iam chegar. Tem momentos que parece que a gente não vai chegar. Tem momentos que parece que a gente não vai conseguir. Tem momentos que parece que nós não vamos ter êxito, mas são nesses momentos em que o Senhor nos convida a confiarmos. São nesses momentos em que o Senhor nos chama a colocarmos a fé nele em ação. Lembrando que Jesus está vendo tudo. Fisicamente, humanamente falando, Jesus ele não estava no barco porque ele estava orando. Versículo de número 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Versículo 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ou seja, os discípulos estavam aonde? No meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. Parecia que Jesus estava distante, humanamente falando, né? Mas a Bíblia diz que Jesus estava vendo, mesmo Jesus estando em terra, e os discípulos estando no meio do mar, com dificuldade, Jesus estava vendo, porque ele não é limitado. Jesus tem visto você. Jesus tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto os seus esforços para chegar a Betsaida. Ele tem visto os teus esforços para você viver o propósito dele, porque não é fácil. Mas o Senhor está dizendo: eu estou trazendo calmaria para a tua embarcação, porque você pediu a Deus. Você disse: Deus, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero reconhecimento, eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero nada disso, Senhor, só quero paz. Eu só quero calmaria para que eu viva o teu propósito. Porque se continuar esse vento contrário, eu vou acabar sucumbindo. O meu barquinho vai acabar afundando. Eu vou acabar, meu Deus, desistindo do propósito, porque eu não tenho mais força para remar. Você observa que os discípulos tinham dificuldade para remar? Eles estavam em dificuldade, eles estavam se movimentando, mas o vento era contrário. Tem gente aqui que está se movimentando. Tem gente aqui que está tentando, você está orando, você está remando, mas você está cansando. Por quê? Porque o vento é contrário. O que está vindo contrário para te parar. O que está vindo contrário, ribiante na manda candaraia, para você desistir. Para que você venha esmorecer. Mas Deus, ele é contigo. Jesus estava, irmãos, no controle do que estava acontecendo na embarcação. Jesus estava em terra. Jesus estava no monte orando, mas ele sabia o que estava acontecendo no meio do mar. Jesus está lá no céu, à destra de Deus, mas ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe bem as frustrações, ele sabe bem as dores. Ele sabe bem o cenário contrário, ele sabe bem o quanto você está cansado de tentar e não conseguir. Declare comigo: Jesus tem visto o meu cansaço. E ele vai dar um basta nesse vento contrário. Isso é profético, irmãos, e é mistério. Jesus tem visto o meu cansaço. E ele vai dar um basta nesse vento contrário. Irmãos, ia chegar um momento que os discípulos não teriam mais força para remar. Porque nós, seres humanos, chega uma hora, irmãos, que cansamos. E Deus bem conhece a nossa estrutura. Porque ele é o nosso Criador, irmãos. Ele bem sabe, ribiante, urabacandará, quem nós somos.
Ele bem conhece a minha e a sua estrutura. E ele lembra que nós somos o quê? Pó. Ele não nos prova além do que possamos suportar. Olha Deus respondendo você e dizendo: o meu jugo é suave, minha filha, e o meu fardo é leve. Oh, meu filho, eu não vou deixar você sucumbir, porque você vai chegar na backside. Eu tenho um propósito contigo e foi eu que te levantei para orar. Você não queria que Deus falasse contigo e te confirmasse? Fui eu que te levantei para que você pudesse pagar o preço, para que você pudesse viver a salvação na tua casa. Mas, Senhor, se o Senhor me escolheu, porque tudo é contrário, porque de vez em quando essa é a nossa pergunta para Deus, né, irmãos? Se o Senhor me escolheu, porque tudo é adverso. Se o Senhor me chamou, porque tudo humanamente falando é desfavorável. E Deus lhe trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: eu quero lhe mostrar que eu tenho poder e autoridade sobre qualquer situação adversa. Eu quero lhe mostrar que eu sou mais poderoso do que o vento que se levantou para tentar lhe parar. Eu quero lhe mostrar que em meio ao teu cansaço, a tua fadiga, a tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa e eu glorifico o meu nome na tua história. É para você entender que não é sobre você, minha irmã. É para você entender que não é sobre a sua força, meu irmão. É para você entender que Candaráia não é sobre a sua sabedoria. Porque aquele que te chamou é ele quem se responsabiliza por você. Versículo de número 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Sou eu. Sabe o que é isso? Eu estou no controle. Sou eu, Ramão Churabai, ao Senhor falando contigo e dizendo: sou eu. Sou eu, não tenha medo. Eu estou no controle de tudo. Sou eu, Ribiancho e Decandarasto. Sou eu. Eu estou no controle. Eu não vou deixar você perecer. Sou eu que estou trazendo para sua casa livramento. Sou eu quem estou fazendo o vento cessar. Sou eu quem estou entrando na tua embarcação e mostrando, Ramão Churabaia, que eu tenho controle de tudo. Porque Jesus tem o controle de tudo na minha e na sua vida. Jesus tem o controle de tudo na minha e na sua história. Você vai viver o propósito que o Senhor tem para você. Você vai chegar no porto desejado. Porque os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Mas, irmã, tá tudo desfavorável. Eu tava pensando em desistir porque eu tô cansada de remar e tá o vento contrário. Eu tô cansado de tentar, sabe, irmã? Eu tenho tentado, porque os discípulos estavam se esforçando. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem se esforçado. E Deus está dizendo: eu tenho visto os teus esforços. E eu te trouxe aqui para lhe dizer: não temas, eu te ajudo. Eu te sustento, eu te fortaleço. Para que você viva os meus propósitos. Declare comigo: meu Deus está me fortalecendo e eu vou viver os propósitos dele. O meu Deus está me fortalecendo e eu vou viver os propósitos dele. Deus tem propósitos reservados para a sua vida. Deus, ele tem mudança para o seu cativeiro. Ele diz para você: eu não vou deixar você remar até morrer, até cansar de remar. Porque chega uma hora que teu braço cansa, você é humano. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você: chega uma hora que você, como ser humano, vai cansar. E tem gente que já está chegando a este tempo de exaustão. Tem gente que já está chegando a este tempo de querer parar. De achar que Deus não está te vendo. Que não vale a pena permanecer no propósito de Deus. Mas o Senhor diz para você hoje: eu estou chegando e tudo vai se aquietar. Versículo 51. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Hoje Jesus sobe no seu barco. E ele estará contigo a partir de agora de maneira mais clara, porque ele sempre esteve no controle. Você observa que Jesus, ele sempre esteve no controle do que estava acontecendo. Mas os olhos dos discípulos só contemplaram Jesus quando ele aqui subiu no barco e o vento cessa. Aí eles tiveram convicção de que era Jesus. Quando você vê o vento cessando, quando diante dos seus olhos os milagres começarem a acontecer, você vai dizer: verdadeiramente o meu Jesus se levantou por mim.
Verdadeiramente o meu Jesus trouxe calmaria. Olha a calmaria chegando. Olha a paz que excede todo o entendimento chegando para você. Olha você ficando atônito, atônita, perplexo e perplexa, dizendo que Deus é esse. Esse Deus que não abandona os seus filhos. Esse Deus que quando manda, Ele garante. Esse Deus que quando diz assim, vá, porque eu me responsabilizo. Quando Ele dá uma ordem dizendo, pode ir. Ore porque eu guardo. Ore porque eu protejo. Se levante para fazer o que eu designo, porque eu entro com providência. É este o Deus que nós servimos. É o Deus que não abandona. É o Deus que não esquece. É o Deus que não frustra. É o Deus que tem o controle de tudo. E te trouxe aqui para lhe dizer, tá acalmando ventos aí. Declare comigo, eu creio que é comigo essa palavra e tem ventos aqui se acalmando. Eu creio que é comigo essa palavra e tem ventos aqui se acalmando. Se prepare, porque tem bonança. Se prepare, porque tem calmaria. Se prepare, porque tem paz que excede todo o entendimento. Chegando para a sua história. A sua embarcação vai provar da paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio que cada propósito, Senhor, que o Senhor designou para a nossa história vai acontecer. Mesmo que muitos ventos contrários tenham se levantado. Mesmo, Senhor, que os teus filhos estejam cansados de remar. O Senhor prova hoje que está no controle. O Senhor mostra de maneira clara que o Senhor está trabalhando pelos teus filhos de maneira especial. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor não deixou que o vento contrário viesse a fazer o barco naufragar na história dos discípulos, mas o Senhor mostrou total controle. Assim o Senhor está fazendo na vida dos teus filhos hoje. Arabasto, Candaraia, mostrando total controle e garantindo, Pai, que os teus filhos vão chegar no porto desejado e garantindo, Senhor, que o Senhor está vendo tudo o que eles estão passando e eles estão sendo observados por Ti para serem aprovados. Deus, eu creio que pessoas aqui serão aprovadas, assim como os discípulos foram. Porque chegou um momento em que o Senhor entrou no barco, Pai, e o vento cessou. Chegou um momento, Pai, que o Senhor fez aqueles ventos contrários, aquela adversidade se acalmar. E eu creio que assim o Senhor está fazendo, Pai. Ventos contrários, adversidades, tempestades, desertos, vales estão se acalmando. E o teu nome será glorificado de maneira especial na vida dos teus filhos. Senhor, obrigada, Pai, pela calmaria. Obrigada, Senhor, pela paz que excede todo o entendimento. Porque só o Senhor pode entregar o que o Senhor está entregando hoje, Pai, que é a tua paz sobre a vida dos teus filhos e a calmaria, para que eles possam prosseguir e não desistirem do teu propósito. O vento contrário veio para que eles viessem a desistir. O vento contrário veio para os paralisar. Mas o Senhor é o Deus que para o vento, mas não deixa os teus filhos pararem. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Toma aqueles, Pai, que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor,
Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para honra e glória do teu nome. Os abençoa, os prospera. Concede o desejo do coração deles, Pai. Segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, de maneira especial. E falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Jesus, ele te viu em meio à aflição. E ele não vai deixar essa situação contrária e roubar o propósito que ele tem contigo. Você vai chegar onde ele designou. O Senhor está trazendo calmaria para a tua embarcação. Está acalmando todo o vento contrário que se levantou para que você não vivesse o propósito dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.